A ideia desse vlog era eu ler um livro em 7 dias. Mas vim do futuro para te dizer que não deu certo. Não consegui. N motivos que eu vou explicar. Primeiro, a fonte é terrível. Eu não contava com essa fonte. É uma fonte que me dá muito. Ou a minha visão estava muito péssima. E outra, eu realmente tenho que refletir muito sobre as coisas que o Grant está contando nesse livro. Entretanto, o que eu pensei? Eu vou continuar lendo esse livro e ver quanto tempo eu levo. Por quê? Porque eu tenho outra leitura que eu quero fazer nessa pegada. Então, não vou dar data para esse vlog, mas eu vou ler com você aqui 2 horas todo dia para ver se a minha meta de leitura tá ok. Não é necessariamente 100 páginas desse livro, mas quantas páginas eu conseguindo ler. Porque eu tenho aí um objetivo de duplicar com minha meta de leitura, né, para esse ano, e eu preciso estar muito focada. Então, prevejo muitos vlogs de leitura por aqui, e eu vou compartilhando com vocês, porque isso, além de me motivar e me manter firme nesse objetivo, te ajuda também a se motivar aí do outro lado. Espero. Livro de não ficção, eu sabia que quando eu tive a ideia, eu vou ler esse livro em 7 dias, era a minha intenção. Mas, senhores, ladies, não dá. Primeiro porque eu escrevo demais desses livros, vem muitos insights. Quem tá acompanhando aí os sprints percebe, converso bastante, tem muita coisa que vai surgindo e geralmente esse é o percurso da minha vida lendo não ficção. É o gênero que eu gosto desses últimos 2, 3 anos, diminuindo muito a leitura deles, porque eu tenho me habituado a outro gênero, gostado de outros, e eu acabo lendo bastante. Então, eu vou começar a gravar vlogs para os não ficção que eu tô lendo, que aí fica mais dinâmico para mim, eu consigo me envolver mais na leitura. Diz aí para mim se você gostar desse tipo de conteúdo. Eu tô sofrendo pra caramba com esse livro, por conta da fonte. Eu já falei aqui diversas vezes, né? Mas tá demais. Tirando o meu sofrimento com a fonte desse livro, pra mim é chocante nem a trajetória de um traficante. Assim, de uma forma, sem julgamento, sem moralismo, mas mesmo que eu seja uma pessoa de mente aberta, tem certos relatos e trechos de como ele usa essa estratégia dele para gerir os negócios antes da fama acontecer, que me deixa um pouco incomodada. Se eu quiser extrair de melhor dessa história, eu vou ter que me abster dessa minha questão moral aqui para poder entender, seguir o pensamento do autor aqui, que é ver como ele reagia a essas adversidades, como ele geria, e ignorar o fator humano aí, no caso, pessoas que eram dependentes e do que o trabalho que ele estava fazendo naquele trabalho, que ele estava fazendo naquele momento, como ele impactava vidas negativamente de outras pessoas. Eu, suprimindo esta minha opinião e esse incômodo, eu consigo perceber a forma como ele conseguiu toda aquela aprendizagem que ele tem nas ruas trazer para a gestão dos álbuns e músicas dele e a carreira dele. Estou penando, tá? Nessa leitura. Eu virei à noite lendo outro livro que não tem nada a ver com esse. Sabe aqueles livros que tu pega para ler parágrafo e quando tu vê, tu virou à noite lendo o livro e a ideia de uma trilogia? Todo o cronograma que eu tinha feito foi para baixo e agora eu vou ter que reformular. Amanhã temos live e eu acho que eu vou continuar. Como amanhã é dia de 3 blocos de leitura, amanhã eu vou tentar adiantar o máximo, porque na minha agenda era para eu estar terminando o livro do Revivendo Vintage, não do Desafio Encalhado. Mas falei miseravelmente no cronograma de leitura desse mês. Eu não consegui ler mais nada ontem. E aí agora eu vou começar o sprint aqui de leitura. Comecei a ler Mulherzinhas com as meninas,
nessa coleção aqui, os clássicos eternos. Eu vou ler um sprint Mulherzinhas e vou fazer 2 sprints com esse livro aqui, né, para ver se eu desencanto, porque só falta isso aqui para eu terminar dessa leitura. Daí eu já tenho um conteúdo pro Instagram preparado para, assim que eu terminar essa leitura, eu soltar. E eu falei miseravelmente, né, porque hoje já é quase final do mês, dia 23, e eu ainda tô no livro de desafio do mês. Deveria terminar agora o livro do Revivendo Vintage, coisa que não vai acontecer. Eu vou começar o mês que vem lendo Cis. Entretanto, porém, eu terminei livros esse mês. Eu não tô conseguindo bater 100 páginas, que, olha, eu tenho que ocupar a fonte desse livro. Nossa, nada amigável. Eu vou terminar esse vlog e eu vou continuar falando da fonte desse livro, que é horrorosa. Vou começar agora o sprint com esse pra ver se eu adianto e termino esse livro de hoje pra amanhã. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Que eu posso dizer ao final dessa leitura? Acabei de terminar esse livro e eu tô ainda muito quente sobre algumas coisas. Eu preciso maturar isso e eu trago uma vídeo opinião para vocês mais redondinha. Mas o que eu posso dizer é que a história me incomodou de muitas formas, principalmente a história de vida dele, uma história muito sofrida, e poderia ser um livro de redenção, uma jornada do herói, mas você não vai encontrar uma jornada do herói aqui, que a gente vai trabalhar os nossos medos, as coisas que nos param, e a história do Fifth é uma dessas histórias que faria qualquer um parar. É óbvio que nesse inteirinho, Robert vai trazer aqui outros personagens da história que aplicaram essa forma de pensar e agiram de formas assim que você poderia julgar imensamente. Esse livro foi o desafio Encalhados e eu acho que eu não conseguiria chegar até o fim. Eu ia ficar procrastinando, ia levar, porque é daqueles livros que você não quer terminar de ler, tão bom que é. Mesmo assim, eu dei 3 estrelas na leitura desse livro. Por quê? Porque a fonte foi uma desgraça na minha vida. Teve alguns erros ainda de revisão, mas essa é a minha edição. As edições que eu vi no Brasil eram vermelhas. Quando eu vi, já estavam esgotadas. Então, não sei se já fizeram uma nova tiragem desse livro. Mas se você vê ele por aí, olha, sugiro que pegue. Se você quer começar a ler o Robert Greene, talvez seja uma porta de entrada. Se você já leu o Robert Greene, é um resumo de tudo que ele já fez nos outros livros. Eu tô falando de estrutura de escrita. Entretanto, há muitos insights, há muita coisa que você fica, uau! Você sai daqui um pouco menos hipócrita. Isso eu garanto. Vai te incomodar se você for sensível, porque a vida do Saint não é aí. Larguei imenso e que eu tô impressionada com esse livro por conta da pesquisa que o autor faz, muito aprofundada sobre os conteúdos dele. Eu superestimei por ser um livro pequeno que eu consegui. Com maestria, eu não consegui parar de marcar, de ter insights, e o Greene tem essa capacidade de você sair da escrita dele assim, um pouco menos hipócrita, um pouco mais desconfiada de todos e de todas, mas não é para todo mundo. A escrita desse autor não é para todo mundo, porque se você for um pouco mais sensível e você interprete como quiser a questão aí do sensível. Eu não ia fazer resenha desse livro, porque eu achava que tinha como explicar tudo aqui no final desse vlog de leitura. Eu não queria que esse vlog fosse algo assim redentor. Eu disse que ia fazer, então eu fiz e consegui. Eu tinha ideia de ler em 7 dias, eu tinha ideia de ler 100 páginas, mas não foi possível, eu não consegui mesmo. É daqueles livros que não dá. Então, pensei, como é que eu vou fazer assim com esse vlog? Eu preferi focar na constância dessa leitura, ver de fato como eu me comportava com livros assim, e entender
como é que eu faço nas próximas leituras conteúdos assim, né? A 50ª lei de Fifth é uma analogia que o autor fez por conta de ele estar sempre escrevendo sobre pessoas e estratégias e analisando o caso de pessoas que já não estão entre nós e o Fifth, ele passou meses com esse cara e ele conseguiu entender como é que funcionava, que muitas das coisas que ele já tinha estudado, que ele já tinha escrito, coisas que ele aplicava, o Fifth fazia intrínseco nele aquilo. Nós temos aí um filme, eu ainda não assisti, eu vou assistir e provavelmente eu vou trazer os meus 50%. A memória afetiva que eu tenho desse rapper é das músicas dele nos anos 2000. E eu gosto muito do som, embora depois é que eu fui saber algumas traduções, que eu acho que eu levei, se quer ser 7 dias, mas acho que eu levei umas 2 semanas para terminar esse livro. Então eu tô pressionada dos motivos que me fizeram não terminar rápido. Quer dizer, eu passei 2 semanas para terminar esse livro e terminei um livro em 2 dias, no meio disso tudo. Então, assim, gêneros, pode ser. Aqui, nos livros de não ficção, eu geralmente anoto bastante, eu geralmente tenho muitos insights, eu geralmente escrevo bastante. Então, isso faz com que eu demore realmente nas leituras. A minha ideia é ler os parados na minha estante e adiantar essas leituras, por isso que eu fiz esse desafio. E nos livros de não ficção, eu acho que para ter uma melhor performance na leitura, é vir aqui compartilhar contigo. Espero que tu tenha gostado desse formato e me diz aqui nos comentários teu feedback, se tu já conhecia esse autor, como é que tá sendo aí o teu processo de leitura, teu ritmo de leitura esse ano. Me conta aqui. A gente se vê no próximo vídeo que eu vou deixar aqui, ó.